Olá pessoal, estamos aqui de volta, mais um episódio do nosso Foxcast. Sejam todos muito bem-vindos ao episódio de número 45. O podcast que traz histórias, experiências e conversas que agregam valor à nossa vida, à nossa cidade e à nossa sociedade. Eu sou Amilson e é uma alegria muito grande ter você conosco em mais um episódio, mais um encontro. Antes de tudo, quero agradecer a Deus pela oportunidade de estarmos aqui novamente, mais uma vez, levando esse conteúdo tão relevante para nós. Quero também agradecer aos nossos patrocinadores que acreditam nesse projeto e tomam possível a realização do Foxcast. A você, meu amado, minha amada, muito obrigado por apoiarem esse espaço, essa conversa de aprendizado e inspiração. E se você que esteja me ouvindo, me assistindo, quiser participar, contribuindo e patrocinando esse programa, me procure. Será um prazer enorme ter você como parceiro. Eu quero agradecer a Visão Transporte, eu quero agradecer a MC Transporte, a Marcos Construtor e Empreendimento em Marabá, a Aranet Telecom, Dr. Jairo Rocha, Médico e Medicina Integrativa, a Hiperfarma, a Renovar Recapagem, a Lanchonete Votuca, espalhada entre 5 lojas dentro de Araguaína, a melhor lanchonete de Araguaína, e também o Paulinho Motos e também o Império Tratores. E hoje nós temos um episódio muito especial. Vamos falar sobre educação, vamos falar sobre disciplina, formação de caráter e liderança entre jovens. Isso mesmo, jovens, através de experiências de um dos colégios mais respeitado da nossa região. Eu posso até arriscar dizer que o mais primado, mais respeitado, o melhor de todo o nosso estado de Tocantins. Recebemos aqui hoje o nosso tenente-coronel José Roberto Carneiro Alves, diretor do Colégio Militar do Tocantins, Dr. José Luiz da Silva Luz, unidade 3, aqui de Araguaína. O tenente-coronel José Roberto ingressou na Polícia Militar em 2004, construiu uma carreira sólida dentro da corporação, passando por diversas funções importantes, chegando ao posto de tenente-coronel em 2023. Além da carreira militar, ele também possui uma forte formação acadêmica. É graduado em Administração, Segurança Pública e também em Direito. Especialista em Direito Penal, Direitos Humanos e também mestre em Planejamento Tático e Segurança Pública. Ou seja, alguém que carrega experiência tanto na prática quanto na formação acadêmica. E junto com ele temos aqui uma aluna do Colégio Militar, né? E eu gostaria que o próprio tenente-coronel apresentasse ela, né? Que vai nos ajudar a entender na prática como viver essa experiência dentro da escola. Sejam muito bem-vindos, autoridade, nosso querido amigo, além de tenente-coronel, é um amigo que eu tenho aqui em Araguaína, que há muitos anos a gente se conhece, e ele se prontificou de estar aqui conosco para nos falar sobre essa tão conceituada instituição, escola que nós temos aqui na cidade e que talvez poucas pessoas conheçam, da formação, do caráter que essa escola carrega. Portanto, eu trouxe eles aqui para mostrar o trabalho que essa escola tem feito na vida de tantos jovens aqui nessa cidade. Então, muito bem-vindo, Tenente Coronel. Eu gostaria que você cumprimentasse e também apresentasse a sua aula. Olá, pastor Amilson, muito feliz pelo convite, muito feliz em vir colaborar com esse projeto, desmistificar algumas imagens, alguns conceitos, muitas vezes pejorativos, que algumas pessoas têm dos colégios militares, não é? Por não conhecer a essência, a gênese dele. E ao meu lado eu estou aqui com uma grande aluna da nossa escola, que se destaca bastante, que é a Emily. Ela é nossa assessora de comunicação, uma das nossas assessoras de comunicação, ou seja, é uma aluna que ocupa uma função de liderança dentro da escola, assim como vários outros alunos. Se eu ter uma ideia, nós estamos agora num processo de formação de novas lideranças em que nós temos praticamente 64 alunos sendo capacitados para exercerem lideranças dentro da escola. Ou seja, não é só formação, não é só pedagógico, não é só o conteúdo, é formação de caráter e liderança. E liderança, que é um dos princípios justamente da nossa escola. Uau. Emily, muito bem-vinda. Como é que você está? Uma honra ter você aqui. Muito obrigada, pastor Emilson e comunidade. Estou ótima, muito feliz pelo convite também e grata de ter essa oportunidade que a escola me proporcionou. Muito obrigado, e é bom salientar que o seu pai está aqui acompanhando ela. Muito obrigado pela presença do seu pai também. Sejam muito bem-vindos ao nosso podcast chamado Foxcast, né?
Tenente Coronel, eu queria começar entendendo um pouco, então, da história dessa instituição. Como nasceu a ideia de criar o Colégio Militar Dr. José Luísio da Silva Luz. Quem foi esse homem aqui em Araguaína, né? No estado? E qual a necessidade da sociedade desse colégio, dessa escola, a que veio atender a sociedade? Então, gostaria que você falasse um pouco sobre as origens dessa escola. Então, pastor, falar sobre a origem é a gente retornar ao ano de 2015. Nós tivemos, então, a criação do Colégio Militar em 2015, no final de 2015, e a sua implantação no início de 2016. Então, no início de 2016, efetivamente, foi implementado o Colégio Militar Dr. José Luísio da Silva Luz, que foi um juiz de direito que operou bastante aqui na região, Filadélfia, Araguaína, e deu nome, então, à nossa instituição, atendendo o anseio da comunidade, porque Palmas teve o privilégio de ter as 2 primeiras unidades de colégios militares aqui no estado. Então, Araguaína foi a 3ª cidade contemplada. Então, foi um anseio da comunidade que solicitou ao governador da época a implementação dessa escola, justamente por entender que nós precisávamos de uma unidade educacional diferente, que oferecesse alguns valores diferentes para uma juventude que ansiava também por algo novo. Então, foi essa a ideia da implementação. Que coisa linda. Então, foi a própria sociedade que desejou isso. Que desejou isso, como em várias cidades do Tocantins, os colégios militares e também cívico-militares nasceram de movimentos sociais. Eu já pensava que isso já era uma ideia, tipo assim, de alguém dentro do governo, do próprio governo em si, né? Mas olha só, a necessidade, então, das famílias, então, de ter uma corporação, uma escola modelo como essa. Exatamente. Meu Deus. E pouco tempo o colégio conquistou muito reconhecimento. Ou seja, desde 2015, né? Isso, 2015. 2015. Então, na sua visão, qual foi o segredo desse crescimento tão rápido da instituição? Bom, eu posso falar que a nossa escola ela é assentada em alguns princípios. E talvez o segredo disso tudo sejam justamente esses princípios. Eu posso falar em disciplina com propósito, excelência pedagógica e formação de lideranças. Então, esses 3 fatores são fundamentais para o sucesso pedagógico de nossa escola. Disciplina? Disciplina com propósito, porque não é só a disciplina pela disciplina. É preciso que haja um propósito dentro da disciplina para que ela surta o efeito necessário. Porque se eu falar de disciplina puramente em seu aspecto simplesmente técnico e não conceitual, social, filosófico, eu vou ter apenas a disciplina como um caráter punitivo, que não é o ideal. Eu tenho que ter a disciplina como um valor intrínseco, um diferencial que vai me proporcionar, propulsar para que eu faça coisas diferentes. Nossa, eu me lembro justamente quando os meus pais me castigavam na época. Então não era só o castigo, sentava e conversava. Era o propósito. Esse é o propósito. Esse é o propósito. Então, a disciplina tem que ter propósito, e nossa escola tem. Excelência pedagógica, os nossos professores são de altíssimo nível, comprometidos, eles efetivamente dão aula, não há enrolação. E a formação de lideranças. Nós temos aqui a Emily, que é uma liderança estudantil. Então essa liderança ela foi capacitada através de um curso muito difícil, com carga horária de uma pós-graduação. Um curso onde ela ralou, passou sono, passou fome em determinadas ocasiões, teve o conhecimento pedagógico, teve o seu caráter forjado na dificuldade, para ser essa autoridade hoje dentro da escola, não apenas em termos conceituais, mas também no aspecto técnico. Nossa, que lindo isso, né, Emily? Que experiência você teve, então, com relação a essa oportunidade que você teve? Foi uma experiência que definitivamente mudou a minha forma de olhar o mundo, né? Eu acho que depois que a gente entra no colégio militar, a gente passa a ter uma noção, né, da realidade do futuro muito diferente. Quando nós somos crianças, as pessoas perguntam, o que você quer ser quando você crescer? A gente fala, quero ser médico, policial, quero ser bombeiro. E depois de entrar no colégio, a gente passa a ter uma visão diferente dessa pergunta. Hoje, quando me perguntam, o que você quer ser quando crescer? Além da minha profissão, eu espero ser uma mulher decente, que cumpre horários, que cumpre compromissos, uma pessoa disciplinada. Então, acho que toda essa visão é forjada principalmente na escola, né? Meu Deus. Então, você vai ter hoje, você está formando uma mulher de Deus, né? Com caráter, né? Que coisa maravilhosa, né? Ou seja, entrando Tenente Coronel, na filosofia educacional, mais especificamente na educação, além da disciplina, nós começamos falando de disciplina aqui, muita gente associa colégios militares, você bem disse logo no início,
apenas a disciplina. Ah, porque o meu filho tá muito... Ninguém suporta aquele menino lá em casa, então vamos colocar ele agora lá no colégio militar. Então, o próprio garoto ou garota já entra no colégio militar com essa mentalidade, né? De ser disciplinado, corrigido. Então, diante disso, eu te pergunto, qual que é a verdadeira filosofia educacional por trás desse modelo? Eu poderia falar para o senhor que é a disciplina como um instrumento pedagógico. Olha só, é difícil a gente pensar e abstrair a disciplina como instrumento pedagógico. Como assim? Porque sem disciplina não se chega em lugar algum. Qual o conceito de disciplina, que é o que eu ensino para os meus alunos lá? Disciplina é fazer o que tem que ser feito, mesmo que eu não queira fazer. Então eu falo para eles, estudar é bom? Não é. Estudar não é bom. É bom acordar cedo e vir para a escola? Não é bom. Mas eu tenho que fazer isso porque isso precisa ser feito, porque eu tenho um objetivo, eu tenho uma meta a alcançar. Isso é disciplina. Uau. Quem tem disciplina estuda 8 horas e não vê a hora passar. Eu sempre costumo falar para eles que o que vai diferenciar um jovem esforçado de um inteligente apenas é que o esforçado disciplinado ele tende a chegar muito mais facilmente a um determinado objetivo do que aquele que é inteligente e que não é disciplinado. Então, a disciplina como um instrumento pedagógico é o diferencial da nossa escola. A partir do momento que eles internalizam isso, mesmo aqueles jovens, eu falo daquele jovem que chega com esse aspecto de colégio militar, mas tem aquele jovem que muitas vezes está lá porque o pai quis, ele não quis. Mas ele se ambienta tanto com o colégio que ele se apaixona depois e ele passa a viver o propósito e suportar o processo. Porque só vive o propósito quem suporta o processo. E para isso eu preciso de disciplina. Na realidade, os alunos, qual que é a faixa etária deles? Eles entram em média com 14, 15 anos. Tem um limite? Eles entram na primeira série, né? Então nós só somos nível médio. Então, nível médio, né? Isso, nível médio. Então eles entram em regra... Isso, segundo e terceiro. Segundo e terceiro ano, isso. ótimo, beleza, então, ok. E quais são, assim, os principais valores que o colégio busca formar os alunos? Quais os principais valores? Os principais valores que a gente chama de princípios da nossa escola, pastor Amilson, são hierarquia, disciplina, meritocracia e respeito. Então vamos lá, repete, por favor. Disciplina, hierarquia, meritocracia e respeito. Esses valores são fundamentais, são verdadeiros princípios. E a gente tem que entender o que é um princípio. A gente pode levar o princípio para o campo filosófico, sociológico, jurídico, mas o princípio, numa linguagem bem simples para que todos entendam, princípios são regras, são valores que servem de base para um determinado sistema, seja ele político, filosófico, jurídico, sociológico. Se é base, é alicerce. O que eu quero dizer é que não se constrói nada sem princípios alicerçadores. E esses são os princípios de nossa escola. Então, disciplina, fazer o que tem que ser feito. Hierarquia, respeitar a autoridade, a cadeia de comando. A meritocracia, os nossos alunos são condecorados e são reconhecidos de acordo com o mérito que eles alcançam dentro da escola. E o respeito, porque sem respeito você não conquista nada. Cara, eu tô assim, vibrando com isso, porque chega assim, entendeu? Como isso é gostoso, né? E vendo você falando disso, cara, isso tudo funciona lá. Funciona, e muito bem. Meu Deus. Eu digo isso, pastor, porque a gente é uma escola pública como outra escola pública qualquer. Os nossos professores são da rede pública, os nossos servidores são da rede pública. O diferencial que eu tenho lá naquela escola é a presença dos militares apenas para trabalhar essa questão disciplinar, mas o resto eu sou uma escola pública como outra qualquer. Só que os alunos e os servidores internalizam tanto esses valores que eles passam a fazer a diferença. Exatamente. O que faz a diferença lá não é o militar. Quem faz a diferença é o meu aluno e o meu professor. Porque a mágica quem faz é o professor. A gente só cria o ambiente favorável para que ele dê aula. Tá. E quanto a essa formação de liderança juvenil, vamos dizer assim, né? Meu Deus, a gente daqui um dia vai ver aí vereadores, pessoas no executivo, no legislativo, judiciário, líderes que estão saindo dessa escola, que estão sendo aprovados do vestibular, enfim. O colégio trabalha muito essa questão da liderança entre os jovens lá, né?
Então, como você desenvolve essa liderança nos alunos? Primeiro, pastor, a gente capacita muitas dessas lideranças através de cursos. Nós temos lá hoje definido 4 cursos dentro da escola, que é o curso de assessor de comunicação, que a Emily faz parte, ela é assessora de comunicação do colégio. Eles trabalham as mídias, trabalham o nosso cerimonial e protocolo. Olha só, um colégio militar onde os alunos fazem o cerimonial e o protocolo e cuidam das mídias. Isso é lindo demais. É muito bonito. Nós temos os fiscais que ajudam os militares na disciplina com os outros alunos. Nós temos os socorristas e brigadistas. Os fiscais são os alunos que estão lá, são os auxiliares dos militares. Dos militares na disciplina. Que estão lá por mérito também. Mérito porque fizeram um curso, passaram num processo seletivo e um curso difícil. Aí nós temos os socorristas e brigadistas escolares, eles cuidam dos primeiros socorros, são os médicos, os enfermeiros dentro da escola, e cuidam do combate a incêndio. E nós temos o pelotão de elite, que é o pelotão que guarda os nossos valores cívicos. Eles ensinam a ordem unida. Isso é cobiçado. A bandeira. Esse pelotão também é cobiçado. Todos os cursos são muito cobiçados. Então essas lideranças são capacitadas através de um curso. Só que para além delas, nós temos várias outras lideranças que são forjadas dentro da escola. Cada turma tem um assessor pedagógico, que é a ponte entre a turma e o professor. Tem um assessor de segurança, que cuida em fechar a sala e abrir a sala, cuidar da segurança dos objetos pessoais do aluno. Tem um assessor de limpeza, que coordena a limpeza dentro da sala, naquele ambiente. Então, tem uma série de divisões de tarefas que acontecem dentro do colégio que movimentam, inspiram e fazem com que esse espírito de liderança afloreçam nesses meninos, nesses adolescentes. Que coisa linda, Tenente Coronel, porque nós temos uma casa social onde nós cuidamos de famílias em estado de vulnerabilidade, né? Famílias carentes. Então é o seguinte, eu vejo que eu trago essas famílias para cuidar delas lá, com toda a nossa equipe. E a gente oferece cursos profissionalizantes, mas eu sinto que as famílias não gostam, não querem fazer esses cursos, entendeu? E você me deu uma chave aqui hoje, respondendo essa pergunta. E eu vou aplicar isso, entendeu? Como é bom você condicionar isso, né? A questão dos valores e princípio do mérito, né? Então isso é maravilhoso, isso você me deu uma chave. Nós temos visto assim um impacto social muito, muito grande no Colégio Militar, dentro da cidade de Araguaína, né? Da nossa cidade. Famílias, eu vejo famílias na nossa igreja, famílias conceituadas, famílias inclusive que têm condições, mas que estão levando seus filhos para essa escola. E a pergunta é, o que tem nessa escola que está atraindo tantas pessoas, né? Então, assim, tem impactado, né? Baseado nisso, quais são os resultados da escola que ela tem feito que mais orgulha o Senhor até hoje? Olha, eu poderia falar aqui dos resultados pedagógicos, pastor. Poderia. Nós temos muitos alunos aprovados em medicina em universidades públicas. Eu tenho um ex-aluno nosso fazendo medicina na USP, São Paulo. Uau. Eu tenho ex-alunos nossos que passou em 2, 3 universidades federais para medicina. Eu poderia falar muito dos resultados pedagógicos aqui. Eles são importantíssimos, dão muita visibilidade, mas eu não posso jamais deixar de destacar o aspecto social. A nossa escola ela é muito inserida nesse contexto social. Hoje lá nós temos um núcleo de ação social composto pelos alunos. Uau. Esse núcleo, ele tem uma capacidade de mobilização assim, imensurável. Eu tenho hoje lá no Colégio Militar um acolhimento fantástico e diferenciado para os nossos alunos com necessidades especiais. Talvez eu seja, pastor Amilson, nós sejamos, o Colégio Militar de Araguaína, a única escola no Brasil que tem um ranking pedagógico, uma condecoração específica para os nossos alunos com necessidades especiais. Olha só. Isso é muito bonito. Nós temos também a participação maciça dos pais nesse processo. Nossas reuniões de pais, em média, elas dão 400, 450 pais. Nenhuma escola consegue esse número no estado do Tocantins. Então, os pais são envolvidos no processo. Então, eu ressalto esses aspectos sociais, doação de sangue. Nós fizemos uma campanha de doação de sangue. No final do ano, nós conseguimos praticamente 200 doadores de sangue. Então, nós temos essa preocupação com o social.
porque nós acreditamos numa escola que transforma as vidas dos estudantes, das famílias que participam do processo, mas que tem que inserir num contexto social, cumprindo também o ID de Jesus, que é o que a Igreja Ágape faz tão bem feito. Tenente Coronel, vocês estão preparados para receberem alunos atípicos? Sim. Talvez a gente ainda peque um pouco na estrutura, mas é algo que nós temos lutado. Por exemplo, uma sala de AI, que é uma sala com recursos, né? Mas eu tenho pedido isso para a superintendente, através de documentos. Eu tenho certeza que a gente vai chegar lá. Mas hoje nós temos o principal, pastor, que é amor no coração e vontade de acolher. Isso aí a gente tem demais. Então nós temos um cuidado muito grande com os nossos alunos atípicos, no tratamento, na condução, no respeito, na dignidade dele como ser humano. Eu tenho visto também que a questão da música ela tem mudado muito o aspecto do caráter das pessoas, tem trazido cura. Vocês têm alguma coisa, alguma ideia, vocês têm alguma linha nesse sentido de trabalhar com a música lá dentro? Nós temos a banda de música, que é um projeto muito bonito, né? Que nós temos um piloto... Tem coral, alguma coisa? A banda de música, que é a banda marcial, que atende inclusive cidades circunvizinhas, né? Okay. E nós estamos com um piloto, projeto piloto lá para transformar essa banda num projeto social para atender crianças lá do setor, ensinar música, para que depois elas venham a incorporar no colégio militar. Então nós estamos... Música e esporte são duas coisas assim. Exatamente. Então nós temos a banda. Hoje nós estamos nesse ano com um projeto chamado Canta CMTO. Uau! Nós começamos hoje o projeto, então esses alunos vão participar de uma seletiva, de uma eliminatória, e nós, ao final, vamos fazer uma culminância com um grande espetáculo com as finais, né? Aberto a toda a comunidade escolar. E tem um outro projeto, pastor, que nós temos uma festa junina, que na verdade a gente faz no mês de agosto, que é uma festa que a gente chama agora de agostina, né? Porque é no mês de agosto. E é um projeto que envolve dança, e eu tenho um testemunho muito forte para contar. Esse projeto, depois que ele começou, tem uns 3 anos, assim, de uma forma muito profissional, e os adolescentes se envolvem muito. Nós tínhamos uma menina que ela se automutilava, que ela estava à beira do suicídio. E esse projeto da dança, da festa junina, transformou a vida dela. Ela testemunhou pra gente que estava prestes a tirar sua própria vida. Então, assim, eu olho a escola, o colégio militar hoje como um instrumento de transformação. E eu tenho muito orgulho em falar isso. E me sinto emocionado e me emociono com a quantidade de vidas e pessoas que foram transformadas através desse propósito. Então esse é o seu maior orgulho, né? Sim. Sua maior realização, né? Um dia você vai ver ainda muitos alunos já feitos e refeitos, né? Como a Emily, lá na frente, né? Agradecendo seus filhos, agradecendo sua geração. Isso não tem preço, Tenente Coronel. Isso não tem preço. Nós estamos no mesmo caminho. A gente vê essa transformação desses alunos, né? E era isso que eu ia perguntar, a próxima pergunta. O senhor já presenciou essa transformação? O senhor está me dizendo que já. Eu ia perguntar justamente alguma história, né, que representasse bem esse impacto transformador do colégio. Eu acredito que tenha muitas histórias de impacto e de transformação. Mas hoje se fala muito de identidade, pertencimento, que é a cultura da escola, né? Então, o que significa na prática para um estudante vestir uniforme? Me fala um pouco sobre essa importância dele vestir esse uniforme, ter esse uniforme na sua pele. Eu acho que a Emily, mais do que eu, pode responder essa pergunta. Eu tenho aqui separado algumas perguntas para ela, né? Mas fica à vontade, Emily. Eu acho que é uma sensação de orgulho muito grande. A escola tem um legado muito bonito, uma história muito linda, né? E saber que nós temos a oportunidade de fazer parte de algo tão grandioso como essa escola que transforma a vida de muitos alunos, é muito bom, porque a gente também tem a nossa contribuição. Eu participei desse projeto que o Tenente Coronel falou, da quadrilha, e realmente é algo que transforma. Faz de nós mais do que só colegas de escola, mas sim uma família, né? A gente se apega realmente, conversamos, trocamos experiências, a gente cria uma relação que vai além do pedagógico que uma escola normal tem.
Acho que a gente passa tanto tempo na escola que a gente começa a amar como se fosse uma segunda casa. Então, a gente se sente confortável, né, para dividir nossas dores, nos sentimos acolhidos também. O coronel mesmo fala que a porta da sala dele está sempre aberta para nos receber. Eu acho que o fato de nós estarmos lá tanto tempo nos faz nos sentir confortáveis para, em algum momento de dificuldade, em algum momento de dureza da vida, irmos lá procurar ele. E é uma sensação de orgulho muito grande saber que eu tenho a oportunidade de fazer parte disso. Usar esse uniforme tão bonito, com as condecorações, que eu mesma batalhei para conquistar. Saber que eu posso ir muito longe com os valores que eu aprendi nessa escola. Então, definitivamente, é só gratidão à comunidade que lutou para que a escola existisse, ao coronel que faz com que as coisas sejam como são, aos meus pais que muito lutaram para que eu entrasse lá. E acho que esse é o sentimento, né? Gratidão e orgulho. Nossa, Emily, eu tô assim, fiquei teu fã, entendeu? Você fala muito bem, você tem uma mente. Você tem quantos anos? Eu tenho 17, faço Uau, 18. Meu Deus, com 17 anos já tem essa maturidade, né? Meu Deus. Parabéns, tá? Tenente Coronel, me responda, qual é o grande projeto, o grande sonho para o futuro do Colégio Militar, Unidade 3 aqui em Araguaína? Qual é o grande sonho para o futuro? Pastor, formar cidadãos críticos, reflexivos, jovens com valor, com caráter, com personalidade. Talvez estas sejam as grandes metas de nossa escola, porque nós estamos passando por um momento de crise de identidade, de valores muito grande, muito grande. Eu poderia citar aqui as 3 instituições mais antigas do mundo. Primeiro, a família. Talvez a segunda seja a igreja. E depois vem as Forças Armadas. Todas elas são alicerçadas em hierarquia e disciplina. E sobrevivem até hoje por causa desses princípios e esses valores. Aí eu pergunto para a comunidade, dessas 3 instituições que eu citei, qual delas está passando pelo momento mais difícil? Família. Porque deixou esses princípios e esses valores de lado em algum momento. Meu Deus. Então nós precisamos resgatar esses valores. E é essa a nossa luta dentro do Colégio Militar. Eu sempre costumo falar para os pais que a minha missão na escola é entregar filhos para eles, ao final da 3ª série, melhores do que o que eu recebi. Que a grande missão da liderança é formar novos líderes. Talvez seja a maior. Ok. Que pancada, hein, cara? Eu queria também ouvir um pouco mais da Emily, né? É alguém que vive, que tem experiência lá dentro. Quando você entrou no colégio, qual foi a primeira coisa que te chamou a atenção lá? Acho que definitivamente é a ordem da escola. Quando a gente entra no colégio, a gente percebe a diferença, né? Na postura dos alunos, na forma como eles tratam os superiores, os monitores disciplinar, os professores, o pessoal que cuida da limpeza, do lanche. E a forma como tudo era tão organizado me chamou muita atenção. Como cada um sabe qual a sua função dentro da escola e cumpre ela com muito carinho e muita atenção. Né? Os alunos se dedicam bastante para conseguirem as honrarias, eles se esforçam de verdade para conseguirem uma proporcionamento pedagógico, para se sentirem realizados consigo mesmos. Os professores claramente têm carinho em darem aula, eles se sentem confortáveis no ambiente, acredito eu, se entregam de verdade àquela função. Os militares, com a galera do disciplinar, a mesma coisa, né? A gente percebe que todo mundo ali tem tanto carinho pelo que faz de uma forma muito bem feita. E eu acho que isso foi uma coisa que me chamou a atenção. Todo mundo parecia feliz em estar lá. E a questão da ordem também. Tudo era muito organizado, nós tínhamos horários muito certos, cumpríamos tudo com muito carinho, muito zelo também. E isso me chamou muita atenção, porque eu não via isso em outras escolas. Interessante isso, né, que você está falando, a ordem, né? Eu tive lá também, eu percebi isso chama a atenção mesmo. E você falou dos professores, é porque nós não lembramos, né? Devia ter trazido um professor também, né? Porque para nós que somos professores, eu também sou um professor, né? Não tem nada melhor do que você ensinar para uma plateia ávida, que está querendo aprender, né? Eu imagino, eu estive lá e percebi, no horário de aula, eu não vi nenhum ruído, né, de alunos ali. Maravilhoso. Emily, em que aspecto você sente que mais mudou
desde que você se tornou aluna do Colégio Militar? Acho que o meu senso de responsabilidade. Eu acho que por ser criança, né? Depois que eu entrei no colégio, eu aprendi muito mais que eu sou responsável pelos meus atos. As coisas que eu faço, no futuro eu vou responder por. Então é muito interessante, né? Que a gente entra no colégio, sai do ensino fundamental, aquela fase de criancinha, nono ano, brincadeiras e tal. Entra na escola que é mais séria, a gente percebe, nossa, aqui, a pessoa que eu sou aqui hoje é um espelho da que eu vou ser no futuro. Então eu preciso me cuidar, me tratar para que o meu futuro seja tão agradável quanto eu espero que ele seja. E aí ter esse senso de responsabilidade, isso de eu sou responsável pelas minhas ações, a minha imagem sou eu que moldo, as coisas que eu faço agora vão decidir a minha vida lá na frente. Definitivamente é um dos princípios que eu mais levei comigo e mais chamou a atenção também. Uau! Muita gente imagina, né, Emily, que estudar no Colégio Militar é algo assim, extremamente rígido, né? Então, como que é? Eu vou perguntar para você agora, tá? Esquece que o Tenente Coronel esteja aqui. Como é que é realmente a rotina de um aluno ali? Em comparação a outras escolas não militares, é uma rotina mais rígida. Nós entramos no colégio mais cedo e saímos mais tarde. Então, para um aluno que não gosta de passar tanto tempo da escola, se ele não tem esse carinho, ele não vai gostar de chegar 30 minutos mais cedo e sair 1 hora depois do que as escolas convencionais. Então, é uma rotina mais difícil, porque exige coisas que as outras escolas não exigem. Por exemplo, todos os dias é de lei. Às 5 horas da manhã eu estou passando meu uniforme, porque eu não posso chegar com o uniforme lotado na escola. Sério? E é uma coisa que eu faço com muita disciplina, muito carinho, todos os dias acordar cedo para cuidar da minha farda, porque ela é a minha imagem, né? E é uma coisa que eu acho que outras pessoas reclamariam muito por ter que fazer. Ah, tem que acordar mais cedo para passar o uniforme, tem que engraxar o meu sapato, para que engraxar o sapato? E aí eu acho que estudar no colégio é basicamente isso, é você sair da sua zona de conforto mesmo, né? Você se abrir aí a essa nova vida, essa nova rotina, né? Que exige muito mais esforço, muito mais disciplina. E é uma coisa muito boa, no geral. Chegar mais cedo, ficar lá. Depois que você faz parte da gestão compartilhada, que você assume funções dentro da escola, essa rotina é alterada um pouquinho, porque a gente ganha algumas responsabilidades a mais. Só que eu acho que a gente faz isso tudo com tanto carinho que a gente nem percebe, né, os trabalhos a mais que tem para fazer. Não, por mais que pareça rígido, que pareça complicado. Ai, Deus me livre de acordar às 5 horas. Quando você começa a acordar às 5 horas todos os dias, as coisas ficam muito mais leves. E até melhores, né? Teve algum momento na sua vida que você sentiu orgulho quando você disse assim, eu sou do Colégio Militar? Sim, vários momentos, para falar a verdade. Acho que o primeiro deles foi na minha condecoração. Eu estava lá recebendo honrarias por mérito meu. Na minha formatura do curso também, eu sou ASCOM do CMTO. E depois do curso de formação, que como o Tenente Coronel falou, é um curso muito complicado, é um curso que exige de nós muito. É CFA, Curso de Formação de Assessores de Comunicação. Foi o curso que eu fiz. É um curso que exige muito de nós, alunos. E tem um processo exige seletivo. No aspecto... Todos os aspectos? Físico, mental, psicológico. Em todos os aspectos, nós nos doamos para esse curso. Desde a abertura, né, do certame, que o edital é lançado, nós recebemos o edital, nos preparamos para o processo seletivo, até a nossa formatura, né? Tudo é um processo muito complicado. E a minha formatura do curso foi para mim muito marcante. Os dias do curso também, chegar na escola antes até do porteiro chegar, é muito bom. Sair da escola tarde da noite, ter aquela comunhão com os meus irmãos de curso. Correr de madrugada. Correr de madrugada. Tudo isso é muito marcante. E são experiências que eu vou contar para os meus filhos com muito orgulho no peito. Outro evento que nós tivemos recentemente também foi a passagem de comando, lá do 2º BPM, em que o governador do estado estava presente. Acho que foi um dos maiores eventos da minha vida, assim, porque tinha a presença de muitas autoridades, era uma coisa, assim, muito grandiosa. E eu estava lá trabalhando, né, como ASCOM, auxiliando a assessoria que estava responsável pelo evento. E na hora que eu parei, tipo assim, meu Deus, o governador tá aqui. E eu também. É uma coisa muito doida que acho que só o colégio me proporcionaria. Tu tá só chorando, né, cara? E orgulhoso. Tem como não se orgulhar? É, cara. Imagine o pai que tá ali, né? Qual foi o seu maior valor importante que você aprendeu dentro da escola? A disciplina. Definitivamente a disciplina. O Coronel tem uma frase muito bonita que ele fala pra gente que o mundo não é dos espertos, ele é dos disciplinados. E agora, no 3º ano, tendo que enfrentar a dura realidade do vestibular, eu vejo que a disciplina faz muita diferença. Eu tenho muitos outros colegas, né, que também estão nessa fase de vestibulando, não estudando no colégio,
Eles falam, meu Deus do céu, eu sento pra sentar, com 2 horas já tô doido, já quero sair correndo, não sei o quê. E eu acho que eu tenho essa facilidade, né, de sentar 2 horas e aguentar 8, 7, se forem necessários de estudo, pelos valores que eu aprendi na escola, né? Então, assim, é uma coisa que faz diferença na minha vida, principalmente a disciplina. Meu Deus, menina, onde é que você estava, hein? Escondida, hein? Tenente Coronel. A gente ouvir de você, entendeu? É uma coisa, entendeu? Você já tem uma larga experiência, formação, entendeu? Acadêmica, formação militar, tudo. Agora, ouvir de uma garota de 17 anos, tudo isso, e a gente percebe que ela fala do coração. Nada disso aqui foi combinado, essas perguntas, pessoal, entendeu? Então, fiquei muito orgulhoso de tê-la aqui, entendeu? E se você me mostra e testemunha isso, isso significa que eu vou usar uma palavra que a gente usa na igreja, né? Essa unção está lá nessa escola, entendeu? Essa filosofia, esse formato, esse jeito de ser. É onde a educação, o propósito se cumpre com mais veracidade. O Brasil, o maior problema do Brasil é falta de educação. Entendeu? Por isso, é como ele disse, os pilares verdadeiros das nossas entidades, o modelo, se perderam, a maioria delas por quê? Por falta da educação. E você foi certeiro em cima disso. Parabéns, Emily. Continue. Você foi bem escolhida, bem formada. Continue, porque você já é uma grande profissional. E mais do que profissional, uma grande mulher. Uma grande mulher. Com certeza, quem casar com você vai ser muito abençoado. Seus filhos também. Parabéns, continue assim, tá bom? Obrigada, pastor. Tenente Coronel, se o senhor pudesse resumir uma frase da missão do Colégio Militar, doutor Aloísio, qual seria? Valores. Esculpir valores. E a nossa sociedade está carente de valores. Quando nós resgatarmos esses processos, quando nós entendermos que esses princípios e esses valores são fundamentais para a consecução, para a sobrevivência do ser humano em sociedade, nós teremos uma sociedade muito melhor. Muito, mas muito melhor. Eu quero fechar com uma última pergunta. Você falou de valores. E você colocou a igreja como a segunda instituição, como pilar da formação de um caráter. A escola militar, ela é genuinamente gerida por aspectos militares, ok. E por ser um Estado laico, como é que o senhor trata disso lá, em relação às religiões? Como é que vocês tratam disso lá? Bom, o senhor disse tudo. A escola, ela também faz parte do Estado, que é um órgão do Estado, e ela também assume essa função laica. Então lá nós não podemos ter uma religião definida. Eu sou evangélico. Como pessoa evangélica, eu tenho um compromisso com Deus de todos os dias orar pela minha escola. Okay. Eu oro pelos meus estudantes, pelos pais, pelas famílias, pelos servidores. Mas existe uma abertura lá muito grande. Eu já levei padres para ministrar, já levamos pastores para ministrar para servidores. Os alunos já me procuraram individualmente para fazer grupos de oração. Uau. Os alunos individualmente já me procuraram. Então existem grupos que fazem louvor às vezes no intervalo. Então nós estamos abertos às manifestações que tragam verdade, que tragam amor, que tragam unidade. Seja católica, seja evangélica, nós estamos, como Estado laico, abertos a esse tipo de parceria. Lógico que eu tenho a minha visão, a minha filosofia, mas isso fica para o meu campo pessoal. A partir do momento que eu entro na instituição como diretor, eu sou o diretor da escola.
diretor do colégio. Então a escola não está alheia à espiritualidade, né? Não do estamos aluno, alheios, né? não estamos alheios, somos Muito bastante pelo contrário. sensíveis a isso. No processo de formação, de formatura dos nossos alunos, nós temos um culto ecumênico antes do grande dia, né? Então nós temos alguns eventos de formatura e o culto ecumênico é um deles. Então vai um pastor, vai um padre, celebram conosco, dão as bênçãos, fazem a homilia. Então a igreja ela está bastante sensível, porque sem Deus, pastor, a gente não chega em lugar nenhum. Não chega em lugar E nenhum. Emily, você como aluna, você desempenha alguma função na espiritualidade? Você frequenta alguma comunidade? Me fala um pouco sobre sua vida espiritual também. Eu sou católica de berço, né? Nasci em berço católico. Minha mãe desde sempre me levou para a igreja, me incentivou a participar. E atualmente eu estou em 4 pastorais da minha igreja católica, né? Certo. Que são grupos que se organizam para fazer com que a comunidade funcione. Então eu sou catequista, né? Eu dou catequese para criancinhas que vão fazer a primeira comunhão, que é um dos sacramentos da igreja católica. Daí eu ensino eles. Todo domingo, às 8 da manhã, estarei lá na minha salinha com as minhas crianças ensinando. Sou coroinha também. É uma função que serve para auxiliar o padre durante a missa. Então, a gente fica em contato direto. Em todas as missas precisa de um coroinha e eu geralmente estou lá também. Faço parte da liturgia, então faço muita leitura lá no púlpito também. E coordeno também, ajudo a coordenar o coral infantil. Sou do apoio, né? Daí coreografias com as crianças, eu ajudo a organizar, coral infantil, tudo isso, teatrinho, eu ajudo a organizar também. E que bom isso, porque a gente percebe que você aos 17 anos está cercada de instituições que emana, entendeu? Disciplina, ordem, valores, e que isso possa te ajudar a você cumprir realmente o propósito e de você estar no centro da vontade de Deus. Continue, porque isso é a chave de tudo, né? Porque o mais importante não é como começa, mas como termina. E eu sou prova disso, né? Eu estou aqui porque Deus me chamou para o trabalho integral, para cuidar de vidas. Como ele disse para Pedro, né? Tu me amas? Sim, eu te amo. Mas aquele amor de Pedro era um amor filéu, aquele amor de irmão. Só que o amor que Jesus estava perguntando para ele era o amor ágape. E logo depois da resposta, Jesus dizia assim para ele: apacenta as minhas ovelhas. Então é impossível você apacentar pessoas se você não tiver amor. E a base de tudo isso é o amor. É o que faz tenente-coronel ficar quase 24 horas à disposição de uma escola como essa. Ver seus filhos, que eu conheço. Eu até não apresentei aqui a esposa e os filhos, né? Mas assim, eu gostaria até que ele falasse um pouco, porque eu conheço, né? E acompanho desde então, desde pequeno, essa cultura dele com os filhos. E hoje são 2 rapazes, homens, né? 2 homens, né? Que estão ganhando o mundo aí, graças a Deus, bem formados, e também uma maravilhosa esposa, a Cristiane. Eu louvo a Deus pela sua vida, Tenente Coronel, né? Muito obrigado pela sua presença e por compartilhar um pouco da sua história, né? Daquilo que você vive, da visão e do trabalho desenvolvido aqui nesse colégio militar. Muito obrigado a você também, Emily, né? Por trazer a experiência de quem vive nesse ambiente aqui todos os dias, sem peso, né? Mas com leveza, amando, né? Foi uma conversa muito rica sobre educação, sobre valores, disciplina e formação de caráter. Eu queria deixar as considerações finais primeiramente com você, e você pode fechar com as suas considerações finais. Vocês podem olhar para aquela câmera. Bom, se você, estudante de Araguaína, está pensando em entrar no colégio, o meu conselho é: entra e vive o colégio da forma mais pura dele. Aproveita tudo. As conversas no final do turno com o disciplinar, as bronquinhas dos fiscais, aproveita as dicas dos professores. Tudo isso vai te formar um estudante muito mais rico. Não só em repertório cultural, mas em repertório social também. Então, vive a escola de verdade. Se tiver a oportunidade de fazer um curso da gestão, do fundo do meu coração, faça. Vai ser uma das melhores experiências para você. Não tenha medo de acordar mais cedo, não tenha medo de chegar com o uniforme arrotado. Entre e faça a diferença na sua vida com o colégio.
Uau, obrigado. Que recado, hein? E o senhor, Tenente Coronel José Roberto? Eu só posso agradecer, pastor Amilson, pela oportunidade ímpar de participar de um quadro tão significativo aqui para a nossa sociedade, poder falar um pouco do Colégio Militar. É tanta coisa para falar que talvez em um dia não seria suficiente. Mas dizer para a comunidade que nós estamos bem posicionados aqui em nossa cidade, trabalhando o caráter, forjando o caráter desses meninos, para que a sociedade receba realmente cidadãos preparados para enfrentar essa vida. E a vida não está fácil lá fora, eu costumo falar para os meninos, mas a sociedade pode ter certeza que está recebendo jovens de valor, com caráter, com personalidade e com princípios. Eu agradeço a todos da família CMTO pela confiança na gestão e nos processos. Eu quero parabenizá-lo, a você, Tenente Coronel, por se colocar à disposição de servir a comunidade através dessa escola, de toda a sua vida militar, né? Eu estava observando seu histórico, muito rico, parabéns mesmo, tá? Quero parabenizar o Estado por isso também, a sociedade por ter clamado isso, desejado isso, e o Estado por ter atendido isso, e de uma forma, entendeu? Exemplar, maravilhosa. E hoje nós estamos vendo os resultados aí, né? Parabéns à escola, Unidade 3, doutora Luísio. Obrigado aos colaboradores que ali trabalham, aos alunos que ali aprendem, né? A toda a corporação. Muito obrigado por vocês se fazerem presente aqui. Eu quero dizer que a Igreja Ágape, em Araguaína, está à disposição dessa escola. Está à sua disposição. E a Casa Ágape Social também. No dia que nós tivermos uma ação lá, vocês podem levar os alunos para estarem ali, né, nos ajudando, vendo de perto, entendeu? Essa realidade também. E nós estamos à disposição. Muito obrigado mesmo, tá? E eu quero fazer um pedido aqui no ar, né? No dia, quando vocês estiverem com as matrículas abertas, disponibilize uma vaga para a Casa Social Ágape. Porque nós temos ali pessoas carentes que precisam realmente disso, entendeu? De uma oportunidade. E as oportunidades nascem no meio dos ventos mais fortes. Verdade. Não é verdade? Então, muito obrigado. Quero agradecer novamente aos nossos patrocinadores que tornam esse Focuscast possível. A você, meu irmão Wilson, e a sua esposa Lúcia, pela Visão Transporte, existir. A você, nossa irmã da luz, pela MC Transporte. Muito obrigado. Ao Dr. Marcos, que também nos ajuda já há algum tempo. Muito. Obrigado por você se fazer presente, que mora na cidade de Marabá. E também ao Rafael e a Karine, também por nos ajudar, que faz parte do grupo da Aranet Telecom. E ao Dr. Jairo, que é médico integrativo, que atende o Brasil inteiro online, que é um dos meus médicos, que eu amo. É um rapaz que também nasceu aqui, que se converteu aqui conosco e hoje é um médico e que é de um caráter maravilhoso. Muito obrigado também ao nosso amigo, irmão Daniel, e também a Poliane, que são proprietários da Hiperfarma, as farmácias que estão localizadas e instaladas dentro dos supermercados Campelo. Muito obrigado, Daniel e a Poliane, porque vocês também sempre acreditaram na gente. Obrigado também ao Vasterli. Vasterli é proprietário da Renovar Recapagem. Se você precisa recapar pneu do seu carro, da sua caminhonete, do seu trator, procure a Renovar Recapagem. Vasterli, você também tem sido uma âncora para esse podcast. E a Lanchonete Votuca. O Rodrigo, esse eu vou te contar, já trouxe ele aqui com a sua esposa, é um exemplo também de fidelidade. Rodrigo, ele ajuda esse podcast pela fé mesmo, porque ele sabe o que é a gente precisar mesmo. E eu sempre procurei, ele nunca me disse não. Rodrigo, muito obrigado mesmo. E por você também gerir essa lanchonete Votuca na cidade de Araguaína. E a você, Paulinho Motos, que está crescendo, muito obrigado pela sua vida, que é meu amigo também. Obrigado por você e a Valéria existirem em nossas vidas. Paulinho Motos, ele conserta moto, vende peças para moto, e logo vai se tornar um distribuidor também. E também é o Carlos. O Carlos, que também é proprietário do Império Tratores. Tenente, Coronel,
eu fiquei de 8 horas da manhã até 10 horas não, eu fiquei de 10 horas da noite até 8 horas da manhã com esse homem na BR-153, vendo a loja dele pegando fogo a noite inteira, sem nenhum seguro. Não sei quantos milhões sendo queimado. E eu fiquei com ele ali. E nós, no domingo à noite, eu peguei toda a arrecadação da igreja, daquele domingo à noite, dízimos e ofertas, coloquei dentro de um saco, chamei os homens no outro dia e nós fomos para o meio das cinzas daquela empresa. Entregamos aquele dinheiro profeticamente para que ele se reerguesse. E hoje ele está aí, Império Tratores. Ele é proprietário com a sua esposa e eu louvo a Deus pela sua vida, Carlos, pela sua resiliência, pelo seu testemunho. Estamos juntos. Muito obrigado a vocês. Agradecer também a você que nos acompanhou até aqui. Se você gostou desse episódio, compartilhe com outras pessoas, tá bom? Esse foi o episódio 45 do Foxcast. Eu sou Amilson e nos vemos no próximo episódio. Que Deus abençoe você e sua família. Em nome de Jesus. Amém.